E um dos assuntos de hoje, da edição de hoje, é com a Silvana Mello, que é psicóloga, porque nós vamos falar de uma pesquisa que revela que 60% das pessoas já tiveram problemas sérios com seus chefes. Ô Silvana, apareça por favor, quero saber que história é essa, ou seja, 60%? É muita confusão, ou estou exagerando, hein, Silvana? Um abraço a você. Boa noite, muito bom estar com vocês, muito prazer aí estar com você, Luciano, com seu programa. Muito obrigado. É um número grande, mas olha, vamos imaginar que nem todo mundo tem a coragem de responder uma pesquisa sobre o seu chefe. É verdade. Então existe a possibilidade desse número ser bem maior. Nossa Senhora! Meu Deus, eu estou lendo aqui, na apresentação, aqui na minha fichinha, não é? Na minha colinha, né? É que o principal problema desse estranhamento entre entrevistados e chefes, né? Ou gestores, é o feedback. Meu Deus do céu! Bom, a Silvana Mello eu devia ter apresentado anteriormente, mas a ordem dos fatores não altera o produto. A Silvana é uma psicóloga, mestre em administração de empresas pela PUC de São Paulo, pós-graduada em marketing pela FAAP, duas das grandes universidades, instituições de ensino do Brasil, e é especialista em desenvolvimento de executivos e também fez especializações fora do país. Eu vou te fazer uma pergunta, Silvana, que eu fiz no outro dia, não me lembro quem foi o entrevistado ou a entrevistada, mas eu me lembro que eu fiz. Eu trabalhei numa determinada empresa que o gerente, enfim, de jornalismo, inclusive, ele entendia que quanto mais os funcionários se degladiassem, mais se estranhassem, melhor seria a produtividade. O que você pensa disso, por favor? Então, cuidado com isso, né? Porque é verdade que é importante que as pessoas coloquem os seus pontos, que elas coloquem os seus pontos de conflito, de insatisfação, mas se degladiar é muito, né? Muito exagerado. Você sabe que, sem te cortando, que nós comentávamos isso nessa determinada redação, dessa determinada empresa. E aí sei, viu, Silvana, que as pessoas estão nos vendo, peraí, mas ele já trabalhou aqui, ali, acolá, foi numa dessas empresas, calma. Trabalhei em muitos outros lugares também, calma. Mas ele entendia sério, verdadeiramente, olha que loucura, Silvana, que isso para ele aguçava a competitividade. As pessoas no entendimento dele, que é um maluco, na minha opinião, e já achava isso, e continua achando, uma agressividade dentro de um limite tolerável era bom demais. Ah, Silvana, psicóloga é você, mas esse cara vou te falar, hein? O problema está nas polaridades, né? Tá. Então, quando a gente coloca o nosso ponto de vista, quando a gente não concorda com alguma coisa, ok. Mas quando existe um gestor, nesse caso, que ele promove o conflito, isso não gera um melhor desempenho, isso gera uma competitividade interna, que na verdade não ajuda a organização, porque a gente precisa trabalhar para competir com os outros. As empresas estão fora. Com os concorrentes de mercado, com aqueles que de repente ofereçam ou trabalhem o mesmo produto que você, ou no mesmo segmento com você, eu também, enfim, tenho essa impressão. E aí vem uma dúvida aqui que é a seguinte, Silvana, como que a gente pode melhorar esse diálogo, esta convivência entre gestores e colaboradores que até então se estranham pra caramba, hein? Então, aí não tem só um personagem, né, Luciano? Então a gente tem o papel da liderança, que é procurar ouvir bastante as pessoas, procurar entender o quanto que ele está sendo respeitoso, o quanto que ele está sendo um líder inspirador, o quanto que está sendo bacana trabalhar com ele, o quanto que ele está engajando. O papel do colaborador também, dele ter coragem de se colocar, dele trabalhar numa transparência, onde ele consegue também colocar os pontos dele,
E tem também o papel da organização como um todo, né? Que é um papel importante, a área de recursos humanos promovendo espaços internos onde as pessoas possam se colocar, as pessoas possam participar de um debate, melhorar essa conversa interna. E outra coisa que eu acho importante é assim, às vezes as pessoas e as empresas, elas trabalham para dar o feedback de uma forma protocolar, ou uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses. E não precisa ser assim. A gente pode dar um feedback todo dia, quando tiver algum problema. Então, assim, eu acho que algumas coisas que são protocolares, a gente precisa cuidar para que elas sejam mais naturais, né? Mais simples, né? Porque, na verdade, assim, são 2 pessoas trabalhando juntas, né? Um no papel de líder e o outro no papel de liderado, né? Então, todo mundo precisa receber feedback, tanto o gestor como o liderado. E, às vezes, eu acho que as organizações estabelecem um esquema protocolar, uma coisa de, olha, uma vez por ano você tem que cumprir tabela, e, às vezes, o feedback ele também é entendido que ele tem que ser só do gestor para o colaborador, e não ao contrário. Então, me permita. Normalmente esses entreveros ou essa situação dessa pesquisa realizada pela Mindsight, que é uma empresa de tecnologia e gestão de pessoas, que resultou que 60% das pessoas já tiveram problemas sérios com chefes, tá? Essa situação, Silvana Mello, psicóloga, acontece mais ou começa mais do gestor para o funcionário ou colaborador ou do colaborador para o gestor? Não sei se você tem essa avaliação ou esse numeral, não sei. É difícil, isso vai de empresa para empresa. Tá. Nessa pesquisa, eles pesquisaram acho que 1.260 pessoas de empresas diferentes. Eu acho que aí depende muito do nível de maturidade da organização, da liderança das organizações. Acho que aí depende muito, Luciano. Tá, existe, não dê risada, hein, tô brincando, né? Mas eu estou um pouco desatualizado do que eu vou perguntar, por isso que eu vou perguntar. Ainda existe dinâmica de grupo? Ainda se faz ou é outro nome ou sei lá o quê? Qual é a prática do momento, Silvana? Existe dinâmica de grupo, existe espaços internos entre gestores e as pessoas e os colaboradores, existe entre o RH, existe troca entre gestores para eles também trabalharem com as equipes dos outros gestores, mas a dinâmica de grupo, sim, ela existe sim. Legal. Eu acho também, pois não. Luciano, que a gente vive numa pandemia, né? Então, eu acho que esse fenômeno, ele está um pouquinho mais grave, né? Porque muitas empresas não trabalhavam de forma virtual, né? Então, assim, muitas empresas tiveram que trabalhar de forma virtual. Então, a pandemia acabou deflagrando líderes que precisam ainda trabalhar um pouco mais, engajar mais, inspirar mais, só que de uma maneira distante, né? E esse é um outro dificultador, né? Sem dúvida. Vamos lá, se eu entendi corretamente, se eu não entendi, você me corrija, por favor. Sim. Eu dou um exemplo, Silvana. Agência bancária. Antigamente, isso muitos anos lá para trás, o gerente do banco era normalmente um senhor ou uma senhora com 300 anos de carreira bancária. Os demais gerentes também, senhores ou senhoras que já estavam há muitos anos naquela instituição bancária ou no ramo bancário. De alguns anos para cá isso mudou. Você vai em toda e qualquer agência bancária, e sem desmerecer, mas só comentando, é menininho e menininha, ou rapazes e moças com pouquíssima experiência como gerentes, independente da área, que agora é uma grande divisão, né, em praticamente todas as agências, mas nem sempre, é uma opinião minha, Luciano, preparados para a função. É mais ou menos do que você fala ou entendi tudo ao contrário, hein? Perfeito, Luciano, perfeito. A gente vê nas empresas
pessoas em posições de liderança, posições importantes, liderando muitas vezes algumas gerações, né? Então, pessoas que são que têm mais idade, que têm mais experiência até. Então, tem um processo a gente chama de juniorização, né? Que as empresas, de modo geral, elas acabam colocando jovens que muitas vezes não têm preparo, ou então não acha importante esse negócio de feedback, simplesmente porque ainda não entendeu que isso faz parte da vida, que isso é importante, né? Então, com certeza, Luciano, uma leitura excelente. Legal, ó. Silvana, chefe bravo. Chefe, vai. Se bem que quem tem chefe é índio, né? Eu também me traí aqui, mas vamos lá. Gestor bravo. É gestor quase sempre inteligente ou gestor bravo se esconde na sua braveza, vai, para maquiar algumas deficiências que ele tenha? O gestor bravo, o gestor que é muito fechado, ele pode sim ter essa defesa de ser mais bravo, mais fechado para mascarar alguma deficiência que ele tenha. Isso sim. Agora, não dá para a gente generalizar, né? Porque, de repente, a gente pode ter alguém que tem uma característica de introversão, que é fechado, que tem dificuldade de se comunicar e que isso não é um mecanismo, é apenas uma característica. Sim. Silvana, me diga o seguinte, Silvana Mello, psicóloga, para quem só agora chegou na Tarde Top. Caramba, atrasou, hein? A Silvana batendo papo com a gente, estamos falando de uma pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia que revela que 60% das pessoas já tiveram problemas sérios com chefes, né? Ô Silvana, você atende muito pacientes que tiveram problemas de assédio na empresa e aí deu um tilt aqui no tico e no teco e tiveram que buscar apoio e tratamento psicológico? Acontece sim, né? Acontece dos dois lados, né? Eu acho que às vezes o líder ele não sabe que determinadas atitudes, né? Como, por exemplo, sei lá, falar alto, né? Maltratar, ou em público está fazendo uma exposição que está desmerecendo a pessoa, tanto pessoalmente como profissionalmente. Às vezes até o gestor não sabe disso, né? Então isso também tem. E tem casos onde a pessoa se vê nessa situação, algumas falam e algumas não falam por receio das consequências. O que você orienta para colaboradores que têm, nesse instante, que estão nos assistindo e que têm nas empresas em que trabalham, que colaboram, chefes ou gestores ou superiores grossos, boçais, ignorantes e truculentos? Qual é a orientação para tentar ou amenizar essa ignorância toda do superior, ou de repente sair pela porta mais próxima e vamos embora que aqui não é meu lugar? O que você pode falar nesse sentido como uma psicóloga, não é? Então, dependendo do nível da truculência, né? É difícil a gente lidar com alguém que é muito truculento e que não respeita as pessoas, é muito difícil. Agora, dentro da empresa, você pode buscar ajuda de recursos humanos, pode buscar ajuda de alguma área específica para tentar fazer com que esse líder... Normalmente, quando o líder tem um problema de truculência, de agressividade, não é só com uma pessoa, são com várias pessoas, né? Sim. Então, entender bem para quem na empresa que pode ser um canal para você ir lá e falar, olha, está acontecendo isso. Porque tem uma coisa, Luciano, as empresas estão muito preocupadas com essa questão, né, de assédio. Então, elas estão olhando para isso, até porque isso deflagra, inicia processos trabalhistas, né? Então, buscar ajuda. O principal nesse assunto é buscar ajuda. Silvana, o que é mais comum acontecer, ou de casos que você já atendeu e tem conhecimento?
uma mulher que lidera vários homens ter dificuldade no relacionamento ou um homem que lidera várias mulheres? Os dois casos são desafiadores, né, Luciano? Os dois casos, né? E assim, dependendo do homem e dependendo da mulher que é a líder, porque a mulher, às vezes, quando ela está liderando, ela se masculiniza, sim, né? E sem querer, ela demonstra um lado que é um lado que não é dela, e aí ela perde um pouco da identidade, né? Então, tem esse ponto, né? Então, a mulher, se ela não tiver uma maturidade suficiente, ela pode ficar igual um homem, liderando. Né? Alguns defendem uma tese assim, eu não sou desse time, que a mulher coloca mais medo no homem, nessa questão trabalhista ou de relação profissional. É uma besteira isso ou não? Não sei. Olha, a mulher, ela, quando ela recebe algum tipo de assédio, quando ela recebe algum tipo de sei lá, algum ambiente em que ela esteja envolvida que não está sendo respeitoso, ela coloca, assim. Normalmente a gente vê a mulher colocando, sim. Legal. E para finalizar, Silvana, eu recebo hoje aqui na retaguarda meu amigo Rogério Andrade, que é um comunicador, homem de rádio, homem de TV, e ele ainda comentando hoje que eu receberia você aqui no nosso programa, né? Ele me perguntou o seguinte: pergunte a Silvana Mello, psicóloga, a seguinte questão: a pandemia deixou as pessoas inseguras, principalmente aqueles que têm cargo de confiança ou de comando? Essa é uma realidade, Silvana? Essa é uma realidade. Eu trabalho com várias empresas, tem uma insegurança, porque quando você está liderando pessoas que estão em casa, as pessoas estão concorrendo com várias distrações, né? Com celular, com jogo, com a família, sim, com várias outras coisas, né? Então, tem essa questão, ela é evidente, né? A questão do distanciamento é mais difícil muitas vezes. Imagina um líder que tem várias pessoas que estão nas suas casas, de diferentes perfis, sim. Uma diversidade enorme, e aí como é que você lida com tudo isso? Então, sem dúvida, a pandemia ela trouxe um dificultador muito grande para as organizações, para os líderes. Legal. Silvana Mello, foi bem bacana você emprestar parte do seu conhecimento e espalhar isso ao Brasil inteiro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade que com certeza vamos voltar a nos falar, a bater esse papo com muita informação, tá bom? Muito bom estar aqui com você, viu, Luciano? Muito bom mesmo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, uma sequência positiva de semana para você.